Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Na nossa aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a função sintática dos pronomes oblíquos, certo? Então, olha só, muitas frases na construção do texto nós vamos utilizar os substantivos, mas para não repetir palavras, uma das formas de fazer a coesão é justamente substituir o pronome já utilizado por um oblíquo correspondente. E aí nós podemos ter, na análise sintática, a função desse pronome em si, certo? Lembrando que os pronomes pessoais retos, funcionam como sujeito da oração, praticam a ação do verbo, e os pronomes oblíquos geralmente são utilizados como objeto, complementos, adjuntos. Então não exerce a função de sujeito. Mas temos um caso especial. Vamos observar essas frases? Olha só. Respeite-me, tá? Verbo respeitar. O que nós podemos pensar? Respeite eu. Mas eu não posso usar o pronome reto como objeto direto. Então o que eu faço? Eu uso o pronome oblíquo correspondente. Então quem respeita, respeita alguém, é um VTD. Automaticamente esse me vai ser classificado como objeto direto. Ele não lhe obedeceu. Quem obedece, obedece a alguém. Então nós temos aí o uso da preposição. Eu já identifico que temos um verbo transitivo e indireto. Então esse a ele, representado pelo lhe, objeto indireto. Mas além de completar o sentido de verbos, nós também podemos usar os pronomes oblíquos em relação ao nome. Então olha só, roubaram-lhe os passaportes. Então roubaram seus passaportes. Temos a ideia aqui de pronome possessivo, tá? Em relação a passaportes. Então faz parte da turma do NAPA lá, adjunto adnominal, tá? Quem é o NAPA, professora? Vamos lá. Numeral, artigo, pronome e adjetivo. São as classes que, relacionadas ao substantivo, funcionam como adjunto adnominal. E ainda vamos ter ele te é fiel, né? Ou seja, ele é fiel a ti, a você. Então nós temos aqui fiel, adjetivo, automaticamente o te completa o sentido desse adjetivo. Então, complemento nominal, certo? E aqui nós temos uma função especial, um caso particular, que é o sujeito acusativo. Quando é que isso vai acontecer? É uma particularidade quando nós temos como complemento da frase, e o verbo no infinitivo ou no gerúndio. Então, olha só, sentia puxar a minha bolsa. Então, vai funcionar como sujeito acusativo. Por que isso, professor? O que significa isso? Vejam que esse a, ele funciona tanto como objeto direto do verbo sentir, como sujeito da oração a seguir. E aí, obrigatoriamente, essa oração terá o verbo ou no infinitivo ou no gerúndio, certo? E aí, uma atenção especial para alguns pronomes. Por exemplo, o e o a, eles podem ser transformados em no, na, lo, lá. Quando isso vai acontecer? Olha só, se o verbo terminar com um som nasal, a ideia de ditongo nasal, nós vamos acrescentar o N ao O ou o A. Então, avisem-no sobre o almoço. Tá? Aqui, por exemplo, funcionando como objeto direto, avisem alguém sobre alguma coisa. As redações devem trazê-las. O que é a observação aqui agora? Ó? Se o nosso verbo terminar por R, S ou Z, nós vamos retirar essa letrinha final e acrescentar o L. Então, vamos formar lolá, lolá, certo? E ainda, tá? Um pequeno detalhe especial quando o verbo terminar em S e o complemento for, por exemplo, nos ou vos, tá? Reunimos-nos ontem. Vamos tirar o S e colocar o nos. Agora, se o complemento for objeto indireto e vamos usar o lhe, não há necessidade de tirar o S. Tá? Então, esse cuidado, agradecemos-lhe. E aí, algo muito interessante. Quanto a objeto direto e indireto, tá? O OA e suas combinações sempre vão ter a função de objeto direto. O lhe sempre vai ter a função do objeto indireto. E os demais pronomes, como o me, como o te, o se, eles podem funcionar tanto como direto ou indireto. Então, você precisa ter atenção à transitividade do verbo, certo? Ou seja, um conteúdo vai ajudando o outro para que vocês possam fazer a análise sintática nos exercícios. Então, aproveita agora, depois dessa dica, pratique fazendo exercícios
Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. E claro, né, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as minhas dicas toda semana. Um beijo para vocês!